Salve, salve galera, Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Bom, nesse vídeo eu vou trazer algumas informações muitíssimo interessantes, então acompanhe até o final, porque além de interessante, é extremamente reveladoras algumas informações que eu vou trazer aqui. Então, para começarmos, vamos ler em Apocalipse capítulo 13, os versículos de 16 ao 18. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca, sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é um número de homem. Ora, esse número é 666. É claro que João ele escreve o livro de Apocalipse segundo a própria cultura dele, segundo as tradições que ele vivia, segundo a linguagem, a figura de linguagem que ele conhecia naquela época e que era muito usada por eles. Então nós vamos ver um pouquinho do que significa a mão direita. Nesse momento eu não vou falar do sinal, mas sim o significado da mão direita, que significa bênção, poder, sustento, força e vitória. Então vamos lá para 2 Reis, capítulo 12, versículo 9. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma caixa, ele fez na tampa um buraco e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Naquela época era muito comum se ter referência sobre a mão direita, pois quase ninguém se utilizava da mão esquerda. E geralmente se pagavam com a mão direita, por isso que a caixinha ficava no lado direito de quem fosse pagar, porque se pagava com a mão direita. Vamos lá para Jó, capítulo 40, versículos do 12 ao 14. Olha para todo soberbo e humilha-o, calca aos pés os perversos no seu lugar, cobre-os justamente no pó, encerra-lhes o rosto no sepulcro. Então também eu confessarei a teu respeito que a tua mão direita te dá vitória. Então ali ele estava falando que a tua mão te daria a vitória e ele diz que fazia um juramento. Uma tradição que se é tida até os dias de hoje é quando alguém vai fazer um juramento, principalmente num tribunal, se coloca a mão direita sob a Bíblia e faz um juramento de falar somente a verdade. Esse é um dos significados da mão direita, a verdade. Assim como a vitória, a verdade também é um significado da mão direita. Isaías 62:8. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso, nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto das tuas fadigas. Então olha só, aí ele jura, aí o Senhor jura pela mão direita, a mão direita significa o juramento. Agora é um assunto em que nós vamos ver e que vamos trabalhar muito nesse vídeo. Um assunto muito interessante lá em Jeremias, capítulo 22, versículo 24. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Então olha só, ali ele faz uma comparação como se ele fosse o anel de selar, o anel do selo de sua mão direita. O anel de selar, ele ficava na mão direita. Esse anel, ele selava as cartas e muitos decretos eram dados pelos reis através desse anel. Ele selava ali um acordo então ou algo do tipo através desse anel que ficava na mão direita. Então vamos lá para Mateus capítulo 6, versículo 3. Tu, porém, ao dares a esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita.
Hoje nós não temos tanto essa referência, para nós seria como dar uma simples esmola, só que as esmolas eram dadas com a mão direita, justamente a mão que segurava o dinheiro, porque a direita naquele tempo significava sustento, era a mão do sustento. Em Mateus ainda 27, 29. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Não precisa dizer que esse foi quando Jesus estava sendo... Foi pouco antes dele ser crucificado. Ali estavam zombando dele, colocaram um caniço então em sua mão direita, representando o cajado. O cajado também ele ficava na mão direita, que representava autoridade. Em Gênesis 48, versículo 13, nós não vamos ler aqui, mas é aquela passagem em que Jacó, ou Israel, ele vai abençoar os filhos de José. Ele então troca as mãos, coloca a mão direita sobre a cabeça do mais novo e a esquerda do mais velho. Então José tenta destrocar, mas Jacó fala que sabe quem é o mais velho e quem é o mais novo. Essa passagem é muito interessante. A mão direita também significa bênção. Então agora vamos ver o sinal na fronte. O que significa o sinal na fronte? Então vamos lá para Êxodos, capítulo 13, versículos 9 e 10. E será como um sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo de ano em ano. Deuteronômio 6, versículo 8. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Deuteronômios ainda, capítulo 11, versículo 18. Pondo, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Então, olha só, o sinal entre os olhos, o sinal frontal, significa um memorial, ou seja, um sinal na mente, para memorizar, para guardar, para lembrar. É um sinal memorial, assim como um sinal da mão direita é um sinal representativo de vários significados. Mas ainda não estou falando da marca da besta, mas calma aí que vai ficar muito interessante. Olha só, vamos lá para Marcos capítulo 12, versículos do 15 ao 17. Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhes trouxeram, perguntou-lhe: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então olha só, Jesus pegou uma moeda e perguntou: de quem é esta efígie, de quem é esta inscrição? E ali ele deu um nome também, César. Olha só, uma marca, um sinal, um memorial. Bom, mas eu estou dizendo que a moeda seria a marca da besta? É claro que não. Mas olha só, esse é um passo muito importante para a gente entender o que vai vir agora. Olha só, antes de eu entrar no assunto que eu quero mostrar qual é a marca da besta, vamos então entender quem é essa besta. Essa passagem é a passagem em que o anjo explica para João quem é a besta. Então vamos entender quem é a besta. Então vamos lá para Apocalipse capítulo 17, versículos do 9 ao 12. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. E a besta que era e não é e é também é ele o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora.
Então olha quem é a besta. A besta não é uma única pessoa, como se dizem hoje por aí, que o anticristo vai trazer a marca da besta. Não, não é o anticristo que vai trazer a marca da besta. A marca da besta, ela será imposta por vários reis. São vários reis que vão colocar a marca da besta. E vimos ali que as 7 cabeças são 7 reis, e depois vem um 8º rei. 5 reis caíram, mas aí falta alguns ainda e tem os chifres. 10 chifres também são mais 10 reis. Então todos esses reis, eles compõem a besta. A besta é todo um campo de reinados, não é uma única pessoa. Então, entendendo isso, fica muito mais fácil de entender o que nós vamos ver agora. Então vamos lá. A moeda que Jesus pediu era um denário. Mas ali vimos que tem uma efígie, uma inscrição, é um nome. Mas o que isso significa? Bom, então voltando lá no tempo, vemos que no começo a primeira moeda que é citada na Bíblia é sobre Abraão. É quando Abraão compra as terras para enterrar Sara. Ele compra por algumas moedas ali, só que aquelas moedas é totalmente diferente dessa moeda dos tempos de Jesus. Aquela moeda de Abraão eram ciclos e o valor deles eram em peso. Exatamente, não tinha efígie, inscrição, nome, não tinha nada dessas coisas. Eles eram feitos trocas por peso. Não havia só o ciclo, havia o ciclo, o talento e a mina. Eram medidas de peso, que eram materiais feitos de ouro, de prata e de alguns outros materiais. Pouco antes de Abraão, o comércio de compra e venda ele era muito complicado, porque ali haviam 3 tipos de problema. Um problema é que uma pessoa teria que se interessar pela mercadoria da outra, e a outra teria que se interessar pela mercadoria dessa primeira. E essas mercadorias teriam que ter o mesmo valor. Então isso implicava em muitas coisas. E um outro problema seria o fato de carregar essas mercadorias. Porque quando se compravam e vendiam à base de troca, algumas mercadorias eram difíceis de carregar e haviam muitas mercadorias. Daí então surgiu essa medida de peso que Abraão utilizou naquele tempo. O ciclo, em hebraico shekel, do verbo shakal, que é pesar ou pagar, era uma unidade de peso e equivalia a cerca de 12 gramas. Então, pela terra, Abraão pagou 4 quilos de 800 gramas de prata. Essa maneira de compra e venda sobre os ciclos, sobre a medida de peso, ela foi superada graças à invenção da moeda. De fato, um rei chamado Giges da Lídia, que agora é a Turquia, teve a formidável ideia de derreter o metal em pedaços pequenos e fundi-los com o mesmo peso e o mesmo cunho. Como o seu rei era muito rico e com muitas minas de ouro, seus metalúrgicos transformaram o metal em discos. E em torno do ano de 680 a.C., nasceram as primeiras moedas da história, na cidade de Sardes, capital do reino da Lídia. Eles eram de um metal chamado elétron, misturado natural de ouro e prata, e tinham o rosto de um leão, cunhado somente de um lado. Então, a partir desse momento foi criada a primeira moeda literal mesmo. O sucesso dela foi tão grande que 100 anos depois, aproximadamente do ano 550 a.C., outro rei da Lídia chamado Creso emitiu uma nova moeda, o estáter. A primeira no mundo a ter um selo real. Era de ouro puro e tinha de um lado um leão rugindo e do outro lado a marca do rei. Lembra nas passagens anteriores que nós lemos aquele anel de selar? Exatamente, essa foi a primeira moeda então a receber essa marca do anel de selar de um rei. Foi a primeira moeda a ter um selo real. No ano de 546 a.C., os persas invadiram o reino da Lídia e encontraram essas moedas. Isso os motivou a fabricá-las. O primeiro rei persa que as cunhou foi Dário I, o Grande, em torno de 510 a.C., e ele os chamou de Dárico, em homenagem ao seu próprio nome. Eles eram de ouro e pesavam 7 gramas e tinha de um lado a figura do rei com um arco e do outro lado o selo real.
Dário impôs o seu sistema monetário em todo o império, e como a Palestina pertencia ao Império Persa de 589 a.C., essas moedas foram as primeiras que circularam naquele território. Assim, a primeira moeda mencionada na Bíblia é o dárico, aparecendo no livro das Crônicas, quando o rei Davi recebe dos israelitas como uma doação para o templo 10.000 dáricos. Isso nós podemos ver em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 7, mas não vamos ler. Mas este era um anacronismo, porque na época do rei Davi, no século 10 a.C., não existia o dárico, nem mesmo inventou a moeda. Mas como para o autor, o livro das Crônicas, que escreveu acerca do ano 300 anos antes de Cristo, é a única moeda que ele conhece naquele momento. E ele menciona isso na passagem bíblica. No ano 332 a.C., então os gregos eles invadem a Palestina. E a partir dessa data, as moedas gregas começaram a circular, à base desse mesmo sistema monetário. Essa moeda é a dracma. De prata, moeda equivalente a 6 óbulos, com peso aproximado de 4,3 gramas. Então olha só, depois da Grécia, sabemos que quem vai então dominar o mundo ali naquela época é Roma. E vai aparecer para vocês agora aí o denário, aquela moeda que Jesus citou, dai a César o que é de César. Bom, é claro que entre essas moedas haviam outras moedas de menores valores. Eu apenas coloquei as principais, que é para a gente ter uma noção de como foi acontecendo as coisas naquele tempo. Haviam muitas e muitas outras moedas que foram feitas depois disso. Então o denário era a principal moeda de Roma na época. O denário tinha de um lado a imagem do imperador Tibérios, com a inscrição Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. E no outro lado, a figura da deusa Paz, sentada. Jesus fala então, dai a César o que é de César, porque César não é um nome, e sim um título, que é Czar. Czar, então, para nós, César seria o título de Tibério. Tibério César Augusto. Tibério era filho de Augusto. Então, esse título, César, é referente ao rei, ao comandante, ao que dominava tudo ali. A moeda era de César. Então, a moeda tinha a figura de César com o selo real e atrás a imagem da deusa Paz. Só que aí é que vai aparecer o grande problema. Como nós vimos que a besta são vários reis, que aí seriam vários reis que viriam um após o outro, a marca da besta viriam, é claro, com todos esses reis, fazendo as pessoas idolatrarem a besta. Então, mas o que seria essa marca? Bom, a marca, as pessoas sem a marca, elas não podem comprar ou vender. Isso nem rico, nem pobre, nem escravo, qualquer um. A marca, ela é literalmente o dinheiro, não a moeda em si, mas o dinheiro. O dinheiro ninguém pode comprar ou vender sem dinheiro. A pessoa não pode vender algo porque ela não pode comprar se não tiver dinheiro. Ela não pode comprar algo para vender se ela não tiver dinheiro. Um escravo, ele só ia comprar algo quando o seu dono dava algum dinheiro para ele ir comprar algo para o seu dono. E assim, ninguém poderia comprar se não tivesse a moeda desse rei que dominava naquele momento. Cada momento era um rei diferente que dominava e ele mesmo fazia a sua moeda. Visto que nos dias de hoje, alguns atribuem a marca da besta ao chip ou a algumas coisas semelhantes, mas eu vou mostrar uma passagem na Bíblia que não pode ser o chip. Mas calma aí, vamos ainda entender essa parte. E visto que hoje muitos mendigos eles não têm dinheiro e eles não podem comprar, e a pessoa com o chip, se ela não tiver dinheiro, ela também não pode comprar, mesmo tendo o chip implantado em sua mão ou em sua testa. Bom, teve um determinado tempo em que o dinheiro se tornou um deus e todos aqueles atributos que se referiam à mão direita e que também era de Deus, que era o sustento, a justiça, a promessa, a força, a vitória, a bênção, todos esses atributos que eram atributos de Deus,
Passaram a ser atributos ao dinheiro, porque fizeram um deus do dinheiro. Fizeram do dinheiro um deus, e esse deus se chamou Mamon. Mamon, que em hebraico significa dinheiro mesmo, é dinheiro, Mamon. E muitos começaram a idolatrar o dinheiro e as riquezas. Olha o que diz em Deuteronômios, capítulo 8, versículo 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Eclesiastes 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Eclesiastes 7, versículo 12. A sabedoria protege, como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Agora vamos ver lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, a ansiosa solicitude pela vida. Então, olha só, nesse tempo, ali o dinheiro já era um deus, e Jesus ele quis dizer isso. Não se pode servir a dois senhores, nem ao deus Mamon, que é o dinheiro, e nem a Deus. Essa passagem, em outras traduções, nessa passagem está Mamon mesmo, que é dinheiro em hebraico. 1 Timóteo 6, versículos 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviarão da fé e a si mesmos se atormentarão com muitas dores. Então olha só, a marca da besta que foi imposta por vários reis realmente é o dinheiro. O dinheiro naquela época em que João estava escrevendo Apocalipse, segundo a sua própria tradição e a linguagem do seu povo, ele escreve a marca sobre a mão direita e sobre a testa, que significa um memorial. A marca na testa é um memorial e a marca sobre a mão é uma representação de todos aqueles significados que nós vimos há pouco, que significa a marca na mão direita, que seria esse dinheiro, essa moeda, o dinheiro, que naquele tempo vinha com a efígie do rei, vinha com a inscrição do rei, com o número do rei. A pessoa então, ela se lembrava que ela teria que ter essa marca, o dinheiro, para poder comprar ou vender. E ela teria como memorial a figura daquele dinheiro, que seria o rei que estava dominando aquele povo naquele momento. Portanto, aquele que idolatrava, que amava o dinheiro mais que a Deus, ele estava idolatrando as coisas que o próprio homem fez, ou seja, que a besta fez, que aqueles reis. Bom, então vamos lá. Por que o chip ele não pode ser a marca da besta? Vamos lá então para 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fuge da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então olha só, não tem nenhuma atitude do homem que ele possa praticar contra o próprio corpo que vai tirar a salvação dele ou vai que cometer um pecado contra o próprio corpo dele. O único, como nós vimos nesse versículo, o único é a imoralidade sexual. Não há outro tipo de prática que condena o corpo. Portanto, se a pessoa colocar um chip na mão ou na testa, ela não comete nada contra o seu próprio corpo. Até porque Deus condenou o pecado na carne, nesse corpo que nós temos e que nós vivemos aqui. E um dia, quando esse corpo morrer, ele vai voltar ao pó e o nosso espírito vai ser arrebatado para Deus.
mas devemos tomar cuidado com tudo que vamos fazer com ele, porque este corpo é o templo do Espírito Santo. Mas segundo esse versículo, o chip ele não pode ser a marca. A marca é um tipo de idolatria que faz as pessoas se afastarem da fé. Ou seja, o amor que elas têm, elas depositam o amor delas em outra coisa, que seria nessa marca, o dinheiro, as riquezas. Foi isso que os homens criaram de rei em rei e que a besta veio trazendo, em que esses homens fizeram adorar a besta, que é a idolatria, é algo que Deus abomina. Então é o dinheiro, são as riquezas que é a marca da besta. E não tem como ter dúvida com isso, depois de todas essas passagens. Bom, galera, então esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado e entendido. Se você gostou, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Até lá, até o próximo vídeo.